Olá, povo de Deus. Olha aí aqui outra vez para ler a Bíblia para vocês. Eu vou ler a partir de agora o livro de Crônicas, onde está relatado algumas coisas acontecidas desde a criação de Deus, né? E alguns relatos no seguimento até aqui em Reis, né? Reis, não sei se tem outros livros na frente relatado aqui em Crônica, mas desde a fundação até agora está relatando, né? Então, deixe seu likezinho aí para ajudar o canal, inscreva-se aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vou ler a partir de agora para vocês. Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Crônicas, né? Onde vai falar sobre a genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes, né? É isso que eu vou ler nesse vídeo. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma, e os filhos de Javã, Elisá, Tassis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi eram Seba, Avilá, Sabatá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou Nirode, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou a Ludim e a Anamim, e a Leabim e a Naftuim, e a Patrocim e a Gazluim, todos os quais procede os filisteus e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Alfaxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. E Alfaxade gerou a Silá, e Silá gerou a Eber. E a Eber nasceu 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se
Joquitã gerou Almodá, a Selete e Rasmavé, e a Gerá, e a Radorão, a Uzal e a Dícia, e a Obal e a Abimael, a Seba, e a Ofi, a Avilã, e a Jobabe, todos estes foram os filhos de Joquitã, sem a Falchede Selá. Eber, Peleg e Reu, Serugue, Naor e Terá, Abraão, que é Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote. E depois Quedar, Adabeel e Mibsão. Misma, Dumar, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedimar. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã e Jaquissã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Assuá. E os filhos de Jaquissã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quentura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Tímina e Ameleque. E os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Iezer e Dissã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. E os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefe e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná e o filho de Aná, Dissom. E os filhos de Dissom foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. E os filhos de Esa eram Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dissã eram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Édom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beó, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Russão, da terra dos Temanitas. E morreu Russão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade. Este feriu os medianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Simlá,
e reinou em seu lugar Saul, rei de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acabor. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, filha de Mizaabe. E morrendo Hadad, foram príncipe em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenai, o príncipe Temã, o príncipe Mizibá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ernu. E os filhos de Zerá, Zimri e Etan, e Emã e Calcol, e dera 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esron que lhe nasceram foram Jerameel e Rão e Quelubai. E Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, e Ozen, o sexto, e Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Asael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esdron, gerou filho de Azuba, sua mulher, e de Geriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maqui, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube.
E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 anos, 23 cidades na terra de Gileade. E Jesus, Arã, tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate e os seus lugares. 60 cidades, todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Esdras, em Caleb de Efrata, Ábia, mulher de Esdras, deu à luz a Assur, pai de Tecoa. E os filhos de Jaramael, primogênito de Esdras, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aias, né? Teve também Jeremeel, ainda outra mulher, cujo nome era Átara, né? Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeremeel, Maás, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abisu. E o nome da mulher de Abisu era Abiail, que ele deu a Abá e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filho. E os filhos de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filho. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filho, mas filha. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã a sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Efilá. E Eflai gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou Azarias. E Azarias gerou Eleis. E Eleis gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Cismai. E Cismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jacamias. E Jacamias gerou Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jeremeel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif, e os filhos de Meressa, pai de Hebron. E foi os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou Raão, pai de Joqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Betizur. E Efa, a concubina de Caleb, deu à luz a Harã, e a Harã a Mosa, e a Gazês. Deu à luz a Gazês, e Harã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efã e Saaf, de Maaca, concubina. Caleb gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madimana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena.
e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim. E a Salma, pai dos Belemitas, Haref, pai de Bet-Gader, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Haoré e metade dos Renuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus e os Puteus e os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, e a metade dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas e os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Então, esse livro de crônica, né, está falando a respeito das descendências, né, desde lá do início, né, da criação até reis, né, até reis, né, porque reis tem também muita... Lá em Reis está falando a respeito das crônicas, né? Então, essas crônicas agora já falou da antiguidade, lá da criação, agora está falando dos reis que houve em Jerusalém. Descendente de Davi, né? E estes foram os filhos de Davi, que eles nasceram em Hebron, o primogênito, Aminon, né? Aminon de Ainoá e a Gisraelita, e segundo Daniel de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batissua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifalete, Nogã, Nefeg e Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram os filhos de Davi, afora os das concubinas e Tamar, irmã dele. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, e de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, e o terceiro Zedequias, e o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jocanias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jecônias, Assi,
e seu filho Sealtiel. E os filhos deste foram Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Rossama e Nedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Messulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E a Rassubá, Oel, Berequias, Rassábias, Jussabe, Excede, 5. E os filhos de Hananias, Palatias e Jesaias. E os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E os filhos de Secania foi Semaia, e os filhos de Semaia, Atus e Geal, e Beriá, e Nearias, e Asafate, 6. E os filhos de Nearias, Elionai e Ezequias, e Aziricão, 3. E os filhos de Elionai, Elioenai, Odavias, Eliazibe, Paléias, Acube, Joanã, Delaias e Anani, 7. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Cami, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou Almai e a Laabe. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e Idibais, e era o nome de sua irmã Azelelpone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Russã. E estes foram os filhos de o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Alzão, e a Éfer, e a Temene, e a Raastari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elã, Zerete, Izá e Etnã. E Cois gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Harum. E foi Jebes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jebes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jebes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoarem muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá,
gerou a Mei. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa e a Pássia e a Teina, pai de Inaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Saraias, o filho de Otoniel, Atat e Meonotai gerou a Ofra, e Saraias gerou a Joabe, pai dos vales dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naa, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jaelelel, Zifa, Tia e Assariel, e os filhos de Erza, Jete, Mered, Éfer e Jalon, e teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E a sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueira, porque o Germita Estemoa, o Macaatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Beni-Hanã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Serafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jezubi-Leém, porém esta coisa já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibissão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Emuel, de quem foi filho Zacu, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Beceba e Moladá, e em Razá-Saul, Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormar, e em Ziclag, e em Bet-Macabote, e em Asa, Suzim, e em Bet-Birim, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal, estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Josa
filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Saraias, filho de Aziel, e Elionai, e Jaacobá, Jazoaias, Azaias, Adiel, Jezimiel, Benaias, e Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Sinri, filho de Semaias, e este registrado por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para o seu rebanho. E acharam pasto fértil e a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão havia habitado ali antes. Este foi que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali e as destruíram totalmente até o dia de hoje. E habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para o seu rebanho. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Sei, levaram por cabeça a Palatias e a Nearias e a Rafaías, as Refaias e a Uziel, filho de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanava a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não lhe foi contado na genealogia da primogenitura, né? Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Asron e Carme. Os filhos de Joel, Samaias, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaias, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pineser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo a sua descendência, tiveram por chefe Jeiel e Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroê até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Baçã até Salcar. Joel foi chefe de Safã. O segundo também, Janai e Safate, estavam
em Baçã. E os seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Massulão, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eba e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jeroa, filho de Geleade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Buz, aí filho de Obidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Baçã e nos lugares da sua jurisdição, como também todo o arrebalde de Sarão, até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo a sua genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos filhos Gadita e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada e enteçavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 que saíam a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra ele os agarenos, e todos quantos estavam com ele foram entregues em suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhe deu ouvido, porquanto confiaram nele, e levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Baçã até Baal-Hermon e Senir e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Iso, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefe das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruía diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pineser, rei da Assíria, que os levantaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Rara e ao rio de Gozã até o dia de hoje. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Izá, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéia, e Finéia gerou a Abissua, e Abissua gerou a Buque, e a Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Azarias,
a Zaraias, e Zaraias gerou a Miraiote, e Miraiote gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Maás. E a Maás gerou a Azaria, e a Azaria gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azaria, e a esse é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E a Casias gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadok, e a Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquia, e Ilquia gerou a Azarias, e a Azarias gerou a Saraias, e a Saraias gerou a Zeozadaque. E Zeozadaque é levado cativo quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Ges, Coate e Merari, e estes são os nomes dos filhos de Ges, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Isá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, e estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gesso, Libni, seu filho, Geato, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jaatarai, seu filho, e os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, e Assi, seu filho. Eucana, seu filho, é Bisaaf, seu filho, Iasse, seu filho, Itaate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzia, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amassai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, e seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias, e os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uza, seu filho Simeia, seu filho Anguias e seu filho Azaias. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministrava diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, e filho de Alcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. O seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaias, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Raasabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer,
filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos levitas foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão, seus filhos, ofereceram sobre o altar holocausto e sobre o altar incenso por todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho, Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, e Abissua, seu filho, Buque, seu filho, Uzi, seu filho, Saraia, seu filho, Meraiote, seu filho, Amaria, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, Almaás. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque ele caiu à sorte. Os deram-lhe, pois, a Hebron na terra de Judá e os arrebalde que ao redor. Porém, o território da cidade e as aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna, e os seus arrebaldes, e Jati, e Estemoa, e os seus arrebaldes, e Hilem, e os seus arrebaldes, e Debi, e os seus arrebaldes, Assã, e os seus arrebaldes, Bet-Semes, e os seus arrebaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrebaldes, Alemete e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, e todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. E os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram, por sorte, 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Jefté, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés em Baçã. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes, e deram-lhes, por sorte, estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos. Porque lhe deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrebaldes. E Joquimião e os seus arrebaldes, Bet-Heron e os seus arrebaldes, e Ajalon e os seus arrebaldes, e Gate e Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Ané e seus arrebaldes, e Bileã e seus arrebaldes, e estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. E os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Gotã em Baçã e os seus arrebaldes, Astarote e os seus arrebaldes, e da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrebaldes, e Deberate e seus arrebaldes, e Ramote e seus arrebaldes, e Anem e os seus arrebaldes, e da tribo de Asser, Massal e seus arrebaldes, e Abidom e os seus arrebaldes, e Alcoque e seus arrebaldes, e Reobe e seus arrebaldes, e da tribo de Naphtali, Quede em Galiléia e os seus arrebaldes, Amon e os seus arrebaldes, e Kiriataim e seus arrebaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari tiveram as tribos de Zebulon,
a Rimon e seus arrebaldes, e a Tabor e seus arrebaldes, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, e a Bezer, no deserto, e seus arrebaldes, e a Jaza e os seus arrebaldes, e Quedemote e os seus arrebaldes, e a Mefaate, e os seus arrebaldes, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade, e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, e a Esbom e os seus arrebaldes, e a Gezer e os seus arrebaldes. Eu vou dar uma paradinha por aqui no livro de Crônica, relatando esses antepassados dos reinados que teve em Jerusalém, sobre as famílias de Israel. Eu voltarei com o próximo vídeo, de número 80, e vou falar sobre a descendência de Isacar no livro de Crônica, capítulo 7. A descendência de Isacar. Eu agradeço a todos pela atenção, que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, e que vocês estejam firmes na legião de Deus, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, com boas obras, feito de coração, amando o seu inimigo, emprestando sem nenhuma paga, e saindo aqueles que estão na legião do mal, na legião de Satanás, deixando a bebedeira, a farra, a prostituição e os ídolos dessas falsas igrejas, para que vocês possam ter a salvação. Deixe o seu likezinho aí para ajudar o canal, inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, e tenho dito.